Então, pessoal, gostaria de agradecer a audiência de todos em mais um podcast sobre TPM da Protari. Sejam todos bem-vindos, né? O meu nome é João Batista Cunha, sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia da produção, e tenho aí mais de 35 anos de experiência no mercado, né? Sendo gestor de empresas e atualmente trabalhando em consultorias de TPM, né? Em todo o Brasil. E gostaríamos muito de estar ajudando, apoiando vocês de forma autônoma a implantarem o TPM a partir desses podcasts. O Altair vai se apresentar, que é o nosso colega aí de trabalho dentro dessas atividades que desenvolvemos de TPM, né? E nesse podcast especificamente trazendo a sua experiência. Altair. Ok, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todo mundo, batendo um papo sobre TPM, um tema bastante interessante para as empresas. Meu nome é Altair Klippel, eu sou mestre e doutor em engenharia, sou sócio consultor da Produtari, trabalho com a Produtari há mais de 20 anos e participo ativamente da equipe de TPM da Produtari, capitaneada pelo nosso amigo João Batista, razão pela qual estou aqui para trocar um pouco das experiências que nós tivemos aí ao longo de N implantações nos mais diferentes segmentos industriais. Alimentação, farmacêutica, mineração, metal mecânico e por aí vai. Espero que a gente possa contribuir com esclarecimentos em relação ao TPM para todos vocês. Obrigado. Então, pessoal, para a gente dar início, e o nosso grande desejo é que vocês tenham uma autonomia muito forte assim, né, em levar a cabo a implantação de um sistema como o TPM, que é um sistema de gestão. Tá? E vamos trazer aqui alguns comentários que consideramos, pela nossa experiência, importantes, né, para o sucesso na implantação de um sistema como o TPM. O TPM ele é um sistema focado nas pessoas, né? Como todo sistema japonês, né, e o TPM teve sua origem dentro de uma subsidiária da Toyota, né, a Nippon Denso, como mais ou menos no modelo que nós conhecemos hoje, e sempre em busca, né, em primeiro lugar, em busca do aumento da eficiência geral do processo produtivo, com um mínimo, né, de custos envolvidos nesse processo. O Japão tem essa característica, por dificuldades pós-guerra, de buscar enxugar o máximo possível os custos operacionais, e entre eles o de estoques, né? E, na verdade, quando trabalhamos, né, Altair, com estoques elevados, evidentemente que as perdas acabam não aparecendo nesse processo, né? E nós achamos que está tudo bem, né? Quando nós forçamos o sistema, né, Altair, em reduzindo os estoques, a gente percebe que nós temos muitas oportunidades, né, de melhorias. E quando baixamos os estoques, evidentemente reduzimos significativamente os nossos custos operacionais, né, o dinheiro parado em processo, em supermercados para atendimento de setores, né, e assim por diante. Existe uma metáfora que mostra bem isso que tu está falando, João. Um barco num lago, num determinado nível de água. Vamos supor que a água, o nível de água é o nível de estoque. E o lago está cheio de pedras. Pedras essas que são as perdas. Algumas dessas pedras elas estão aflorando e são visíveis, perdas visíveis. Outras tantas submersas não são visíveis. Como que eu faço para identificar essas perdas? Eu tenho que baixar o nível do lago, reduzir o nível lá, para que as pedras que estão submersas aflorem e eu identifique essas perdas. Ou seja, quanto menor for o estoque, maior observação eu tenho das perdas existentes no meu sistema de produção. Isso é uma metáfora bastante interessante e mostra bem como é que funciona
essa questão, a influência dos estoques ao esconder as perdas, vamos dizer assim, né? E o que a gente verifica, né, Altair, é que a direção da empresa, preocupada na saúde financeira, normalmente, né, que são as grandes dores, né, precisa otimizar os seus custos, né, precisa entregar para o acionista um retorno sobre o investimento adequado, né? E quando ele tem que elevar os estoques para garantir as entregas, né? Ele vai entregar muitas vezes, que é o que a gente verifica muito no mercado, não estamos entregando, mas a que custo? Exatamente. A que custo de horas extras? A que custo de estoques? A que custo de entregas emergenciais, né? Fretes emergenciais, aéreos, terrestres, e que não estavam no orçamento e que acabam, né, comprometendo brutalmente os resultados da companhia. Eu sou do Então, tempo que estoque era sinônimo de competência, porque a gente produzia o que era necessário e ainda fazia um estoque. Hoje em dia a gente sabe que isso aí não vale mais, né? Quanto menor o estoque, mais competência nós temos, porque à medida que nós vamos eliminando os estoques no sistema de produção, eu tenho que ter atuações imediatas, ações de melhorias para resolver os problemas que afloram no meu sistema, as perdas que afloram, né? Que antes eram escondidas pelos estoques, né? Exatamente. Então, dentro dessa linha, né, o que a gente queria passar para os ouvintes, né, é exatamente os objetivos. Quais são os objetivos do TPM, né? Metas. O principal objetivo, na primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapas do TPM. No primeiro momento, tu não tem como fugir de eliminação das perdas atuais, certo? Tu tem que identificar essas perdas, tu precisa estabilizar o processo. Essa é a grande primeira etapa. Tu precisa entender onde é que estão essas perdas, de produtividade, de qualidade, de custo, de entrega, ou seja, serviço ao cliente, de segurança, de motivação da equipe. A gente precisa entender em que nível estão essas perdas e onde elas estão localizadas, principalmente, prioritariamente. Nós precisamos dar um norte, tem que ter uma lógica muito clara de como nós vamos atuar. A segunda grande etapa, grande objetivo do TPM uma vez estabilizada essa parte, o que a gente chama de reativa, né, que a gente atacou as perdas, estabilizou o processo, seguir melhorando continuamente, seguir baixando os níveis de estoque, né, Altair? E continuamente ir aprimorando o sistema. Ou seja... Pois não. Reforçando isso que o João está comentando, quando se vai numa empresa para atuar e implantar um método como o TPM, não se pode simplesmente ir dando tiro para todo lado. Tem que se entender profundamente o sistema de produção, de tal maneira que possam ser identificados os pontos críticos, de tal maneira que a gente possa identificar as perdas existentes, para depois, então, dessa observação, fazendo um mapeamento do fluxo de produção, etc. e tal, entender bem o que acontece no chão de fábrica. E como diz o Oni e o Shingo do sistema Toyota de produção, é no Gemba, fábrica, que a gente vê as coisas acontecerem. Não é em cima de uma escrivaninha rabiscando um mapeamento. É lá observando e acompanhando os produtos na fábrica. Ao fazer isso, a gente começa a entender exatamente o que está acontecendo e identificar com acuracidade onde atacar e onde atuar com métodos e ferramentas da produção enxuta, tipo TPM, etc. e tal. Então, a primeira etapa, estabilizar bem o sistema, né? Eliminar as perdas atuais. A segunda etapa, então, continuar esse processo, melhorando continuamente, prevenindo, então, que as perdas voltem a acontecer, que elas voltem a se manifestar, não deixar criando padrões, criando sistemas capazes de
impedir que a gente tenha retrocessos. E, por fim, uma vez atingindo o nível de maturidade na melhoria contínua, né, onde a gente já não permite mais que haja retrocessos no sistema, a gente, então, trabalha com a inovação. Então, a gente parte para outros patamares, buscar proativamente, né, agir com novas tecnologias, com novas formas de fazer as mesmas coisas que nós fizemos até hoje, né? É a indústria 4.0, é a indústria 5.0, que envolve muito, né, o ser humano dentro da visão da indústria 4.0, né, que já se fala muito na indústria 5.0, e que tem muita relação, né, com o próprio TPM. Não adianta alta tecnologia, conforme a gente falou no início, não tiver um envolvimento muito grande das pessoas. Então, nossa preocupação sempre será, dentro do TPM, com as pessoas. Atingindo essas 3 grandes etapas, uma etapa mais reativa, onde a gente está estabilizando as perdas, uma etapa mais preventiva, onde a gente está trabalhando para não ter mais essas perdas hoje e no futuro, né? E melhorando continuamente os processos. E atingindo a 3ª etapa, a etapa madura, a etapa de senioridade no método, onde a gente está estável, melhorando continuamente e partimos aí para proativamente buscar novas formas de fazer as coisas que nós fazemos. Não é? Esses são os 3 grandes objetivos do TPM. E a gente tem que definir essas várias etapas de uma forma muito clara, dentro do processo de implantação do TPM. Não é, Altair? E como o João falou, né, das pessoas, o foco são as pessoas. Consequentemente, todo o trabalho que a gente faz tem que ajudar as pessoas a terem maior produtividade, facilitando o seu trabalho. Existe uma frase que eu gosto muito do Xingu que diz: melhoria significa fazer mais rápido, melhor, mais rápido e mais barato. Mais fácil em primeiro lugar. Mais fácil porque, ao tornar o trabalho do operador mais fácil, ele consegue aumentar sua produtividade trabalhando de uma maneira mais tranquila. Ou seja, não é fazendo ele correr para aumentar a quantidade de produção horária, por exemplo, mas sim estabelecendo uma maneira para que ele possa produzir mais, talvez mais devagar, mas o resultado da linha de produção é maior. Sempre as pessoas em primeiro lugar. Exatamente, porque afinal de contas, né, a gente sempre fala muito para o pessoal, reformar uma máquina, reformar uma linha, né? Isso a gente pega dinheiro lá e dá um jeito e acaba fazendo isso acontecer. Mas e depois? Depois que essa máquina ou essa linha é entregue de volta, né, para a parte operacional. Se nós não temos esses conceitos muito claramente definidos, né, que o Altair gosta sempre bastante de falar, né, Altair, da minha máquina cuido eu. Exatamente. Mas entendendo que por trás desta frase, né, existe um método claramente definido, composto de muitas ferramentas, né, capazes de, com o tempo, então, gerar esse comportamento, né, da minha máquina cuido eu. Se a gente imaginar que temos que entregar apenas um checklist, né, como infelizmente muitas empresas acabam fazendo e dizendo que tem manutenção autônoma, né, do TPM, entregando um checklist para o operador, e esse operador, agora daqui para frente, está em manutenção autônoma, né, um checklist de limpeza, eventualmente até alguma inspeção, algum reaperto, algum pequeno trabalho de manutenção. O operador olha para aquele checklist e diz assim, bom, tá bom, meu chefe está mandando, eu vou fazer, né? Mas ele não entendeu, ele não passou pelos passos necessários para compreender a importância de tudo isso. Para compreender que, na verdade, o que nós não estamos querendo não é fazer limpeza na máquina, mas ensinar aqueles que, de alguma forma, se relacionam com os processos fabris a entender quais são as perdas, quais são os problemas que ele precisa ficar atento, né?
qual a influência de cada um desses problemas no resultado ao final do dia do seu posto de trabalho, não é? Eu lembro, eu já sou meio antigo, né? Dá para observar aqui pela fotografia, né? Há uns 30 anos atrás, eu era superintendente de uma empresa de mineração e nós fizemos um processo de capacitação tecnológica com a Produtare sobre TPM. E eu lembro até hoje, nós pegamos um nível, mina de subsolo, nós pegamos um nível da mina e resgatamos ela. Fiação, sistema de ar comprimido, sistema de eletricidade, os equipamentos e tudo mais. E eu lembro até hoje de um operador muito humilde que me disse assim, a partir de hoje, da minha máquina cuido eu. Eu nunca esqueci isso aí. E o que eu acho assim apaixonante no TPM é exatamente o fato de que quando você consegue integrar esse pessoal todo e o pessoal sentir que é responsável por aquele trabalho que ele está fazendo, é responsável por cuidar daquela máquina que ele está operando, aí as coisas acontecem muito mais facilmente, os problemas meio que desaparecem, vamos dizer assim, porque são rapidamente resolvidos, envolvendo todos os setores que têm que solucionar aquele problema que está acontecendo, e a gente observa, até nas auditorias que nós fazemos em TPM, a satisfação dos operadores quando eles pegam e relatam o que está acontecendo, mostram os valores dos indicadores de desempenho, a evolução deles e a satisfação deles. E isso talvez, eu entenda assim, no TPM como o mais gratificante de tudo. Lógico, a consequência são os resultados, mas a participação das pessoas, se sentir importante, se sentir partícipe do processo de produção como um todo, e não um mero bonequinho que está lá fazendo uma operação na máquina. Isso eu acho legal. É uma coisa que a gente, né, Altair, dentro dessa linha de raciocínio, que é muito bacana, né, uma coisa que a gente sempre reforça, né, para todos que nos perguntam, né, cara, não vai atrás dos resultados, vai atrás da prontidão, da preparação das pessoas. Os resultados vêm naturalmente. É impossível, né? É quase que inviável tu conseguires avançar em resultados sem, em paralelo, estar preparando as pessoas envolvidas nesse processo. Né? Nós temos uma vivência, felizmente, muito legal nesse aspecto. E a gente quer valorizar muito isso com vocês, né? Muito com vocês. Nós vamos, nesse período de podcasts, passando para vocês uma série de informações importantes para a implantação de um sistema como o TPM, valorizar muito, né, o entendimento das pessoas. As pessoas têm que entender o que estão fazendo. Elas não podem simplesmente sair fazendo porque alguém teve alguma ideia dentro da empresa e está passando tarefas para elas executarem. Gente, a nossa maior preocupação para que vocês deem certo com a aplicação do método em suas empresas é que vocês pensem muito nisso. Primeiro, envolvimento de todas as áreas, reforço. Segundo, deixar claro para as pessoas o que nós estamos querendo com o TPM. Nós queremos atingir patamares de segurança, 0 acidentes. Nós queremos atingir patamares de qualidade, 0 defeito. E assim para perdas nos processos, e assim para as quebras das máquinas, 0. Tá? É o conceito do 0. Nós não queremos melhorar sem saber direito para onde nós vamos ir. Nós queremos saber onde é que estão os principais problemas, hoje, e depois amanhã, e depois no futuro, para que a gente dê o tiro certo. Que a gente vá lá e ataque a perda de produtividade, a perda de qualidade, a perda, né, os problemas de segurança que nós temos, os problemas de
entrega, né, serviço ao cliente que nós temos, onde eles estão localizados. Chamar todos e dizer assim, ó, vocês estão vendo, está aqui, nesse momento, estão aqui os nossos principais problemas. Aí, claro, todo mundo se une em pequenos times de trabalho, comandados por uma governança, né, Altair, muito forte, um comitê diretivo do TPM, os comitês de pilares, dos pilares TPM, e a gente vai, a partir desta descoberta, desta lógica de onde estão as principais perdas, formamos times de trabalho, e esses times de trabalho vão ser responsáveis por atacar essas perdas, por implantar a manutenção autônoma, né? E quando essas perdas são implantadas, nós temos um retorno, porque a gente foi no lugar certo, nós pegamos as principais, aquelas que impactam diretamente os resultados da companhia. Aí o resultado aparece, né, Altair? Exatamente. E quando o resultado aparece, ele realimenta todo o sistema. Todos se motivam, porque sabem que estão fazendo as coisas corretas, né? O João tocou numa questão importantíssima aí. Ele falou na governança de um projeto TPM. A primeira providência que nós tomamos, a primeira ação que nós tomamos quando nós iniciamos um processo de implantação de consultoria de TPM numa empresa é estabelecer a governança do projeto. Por que isso? Porque é importantíssimo que a alta direção esteja também envolvida no projeto. Não adianta eu pegar um gerente industrial, por exemplo, e o camarada ouviu falar em TPM e dizer, vamos implantar TPM na empresa. Se a chefia dele, a alta direção, não comprar ideia, esquece. Vai acontecer alguma coisa por algum momento, mas o TPM, como a gente preconiza que seja implantando uma forma de uma cultura para mudanças na empresa, não vai acontecer. Então, é importantíssimo que a governança seja estabelecida e que ela se comprometa e, logicamente, se comprometendo, abasteça os recursos todos necessários para que as ações que sejam necessárias a serem implantadas sejam efetivadas. Se isso não acontecer, não vai ter sucesso na implantação do TPM. Por isso que a governança é ponto crítico aqui num projeto de implantação do TPM. Isso aí, né, João? Exatamente. Nós temos uma preocupação, embora eu acho que cada empresa consegue, com essas recomendações que a gente está passando, né, parar e consultando também outras fontes, pesquisando como é que funciona o sistema, pesquisando mesmo a página do JIPM Internacional, né, lá do Japão, que detém a marca TPM e que faz as avaliações, né, para dar o prêmio TPM a nível mundial, entender a partir de todos esses materiais e daquilo que a gente vai passar para vocês em vários podcasts, entender que é possível cada um, sim, ter sucesso em respeitando essas questões, tendo cuidado, né, extremo, para garantir que, primeiro, a alta direção, né, como disse o Altair, esteja envolvida. Ela precisa estar junto no processo. E esse junto no processo não é simplesmente, vamos lá, meu amigo, estamos juntos, né? Mas participar ativamente das atividades práticas do TPM. Dando exemplo, mostrando que ele realmente está no jogo, que ele está presente nesse processo, ao ponto de participar, estar junto, entendendo os problemas e resolvendo os problemas no Gemba, como disse o Altair antes, junto com os demais. Não é a área de melhoria contínua, a área de produção, a área de manutenção, que agora vão ter que fazer o TPM funcionar. Mas são todos. E a área de qualidade, a área de segurança, a área de engenharia, né? A área de vendas. Nós temos empresas em que a área de vendas entrou de cabeça no jogo. A área de PCP nem se fala. Né? A área de planejamento da empresa. Porque, afinal de contas,
qualquer coisa que a gente venha planejar, que a gente venha vender, vai depender da capacidade da empresa, né? E da eficiência da empresa em conseguir entregar aquilo. Tá? Então, é um problema de todos, tá? Dentro da organização, tá? Dar eficiência ao processo produtivo. Um bom exemplo disso que o João está falando é o que eu chamo o grande momento do TPM. O grande momento do TPM chama-se dia D. O que é esse dia D? Quando nós vamos iniciar um processo de implantação, quando nós vamos iniciar um processo de implantação do TPM, nós selecionamos o equipamento, evidentemente junto com o grupo da empresa, e é feito o resgate desse equipamento. Se paralisa o equipamento e se faz uma limpeza, uma desmontagem do equipamento, limpeza com caráter de inspeção, na qual participam operadores, manutentores, pessoal da qualidade, gestores, gerente industrial, eventualmente diretores, mostrando a integração que tem que haver em todo o projeto do TPM, de todos esses níveis hierárquicos. Isso é muito importante, reforçando exatamente o que o João falou. Na medida que os operadores, o mais humilde dos servidores da empresa, observa, pô, aqui do meu lado está o meu chefe, está o chefe do meu chefe, botando a mão na graxa, vamos dizer assim. Ele vê, pô, esses caras aqui estão querendo me ajudar para resgatar essa máquina aqui. Não é um compromisso só meu como operador, ou só meu como manutentor. É o compromisso de todos nós. E aí a gente começa a criar essa cultura para mudança que eu falei anteriormente. Certo? Exatamente. Então, resumindo assim, pessoal, os grandes questões. Clareza de por que nós estamos adotando o TPM. Esse é o primeiro aspecto. Tá? Minhas dores são, eu tenho altos custos envolvidos para a fabricação, eu tenho baixa produtividade da equipe, eu tenho problemas de departamentalização que eu quero resolver, quero aproximar as minhas áreas, né? As áreas em que respondem a mim, por exemplo, um diretor industrial, né? Depois de definir claramente o porquê que eu quero o TPM, vamos entender quais são as nossas perdas e onde elas estão localizadas, para ter clareza de que nós vamos dar o tiro no lugar certo. Isso vai trazer resultado imediato, como a gente falou, e vai realimentar o sistema. Tá? Vai trazer... As pessoas vão vendo o resultado e vão acreditando e vão entrando cada vez de corpo e alma no processo e isso vira um círculo virtuoso. O terceiro aspecto, uma vez definido claramente quais são as perdas, comunicar a todos, em todos os níveis da empresa, de que eu vou adotar o TPM como meu modelo de gestão. Que eu vou utilizar daqui para frente esses conceitos, né, para lá de tradicionais e de sucesso que fizeram com que muitas empresas no mundo inteiro passassem para outros patamares de produtividade, de resultado, de custo, de acidentes, enfim, que é o TPM. Então eu comunico a todos que eu vou adotar isso. Eu, diretor industrial, eu, CEO da empresa, eu, gestor industrial, enfim. A partir daí, se começa um processo de montagem da estrutura de governança com as atuações práticas do dia a dia, que é essa que o Altair acabou de falar para nós. Por exemplo, o dia D é um marco. Dia D da máquina modelo de manutenção autônoma, ele é um marco na história do TP. Ali a gente acaba aprendendo muita coisa. Aprendendo o quanto a gente não conhece da máquina, aprendendo o quanto nós estamos desunidos em várias áreas, né? Coisas simples, problemas simples, perdas simplórias,
e que simplesmente a gente, por não conversarmos, por não nos integrarmos como equipe nas várias áreas, eles estão ali há muitos anos e o operador sofrendo com isso. O operador agora começa a ter cada vez, a partir do dia D, voz ativa. Ele passa cada vez mais a localizar problemas, a identificar perdas. E ele vai ter recursos visuais, que a gente sempre indica fortemente para ter um quadro de gestão visual, que a gente chama de tabelão, né? Para botar do lado da máquina, onde tem todas as informações sobre a eficiência, o OE do equipamento, como é que está o andamento das nossas contaminações, os gráficos de etiquetas, né, que são aqueles cartões coloridos que a gente coloca, que localizam visualmente os problemas, e que a gente sempre indica, usem os cartões. Por quê? Não, mas eu posso fazer uma lista dos problemas, eu posso abrir, então, ordem de serviços no sistema, né, de manutenção que eu tenha lá no RP, mas nada como a visualização, a possibilidade da gente chegar na máquina, olhar aquela etiqueta pendurada e dizer assim, isso aqui já está aqui, esse problema, há 1 mês, há 2 meses, há 6 meses. Se vai para um sistema, nós não enxergamos isso. É importante essa integração, essa interação de todos os níveis, quando passam pela máquina, passam pela área, podem ver efetivamente que pendências ainda existem, né, para atingir um nível de excelência naquela área. Então, os cartões são muito importantes. As lições ponto a ponto, ou lições de um ponto, ou OPLs, né, em inglês, que localizam as principais oportunidades e distribuem esse conhecimento para toda a organização, para as próximas máquinas similares, né? Usem, abuse de recursos visuais e desconfiem sempre que o problema é falta de padrão. Essa experiência sempre indica que 95%, dependendo da empresa, do tipo de negócio, do tipo de processo, é falta de padrão. O Altair talvez possa nos comentar, né, Altair, um pouco sobre essa questão da eficiência, né, da importância do OE nesse processo. Né? Ele é o principal indicador do TPM, o alavancador dos primeiros resultados práticos, né, no processo de implantação. Né? O OEE surgiu justamente com o TPM, através do Nakajima, num livro que ele publicou em 1989, qualquer coisa assim. Índice de Rendimento Operacional Global, IROG, que tem 2 abordagens, vamos dizer assim, definidos por 2 siglas, TEP, Total Effective Efficiency Equipment Productivity, e OE, Overall Equipment Productivity, Overall Equipment Efficiency. Mundialmente a gente fala em OE, mas o que significa esse OE? Esse OE me indica exatamente quais são os problemas que eu tenho no equipamento, que são resultado de 3 questões: paradas, qualidade e desempenho. Então, esse OE, que na verdade é uma relação entre o tempo de agregação de valor num determinado período de tempo disponível do equipamento, nada mais do que isso. Por exemplo, se eu tenho 8 horas de disponibilidade de equipamento em um turno, e eu efetivamente produzo produtos com qualidade durante 4 horas. 4 dividido por 8, 50% de eficiência. Mas aí vem a pergunta, por que 50% de ineficiência? Índice de produtividade relacionado com as paradas. Parou por quê? Porque parou. Qualquer parada significa produtividade 0. Consequentemente, eu tenho que verificar o que aconteceu. Pode ser parada programada, pode ser parada não programada. Setup, quebra de equipamento, falta de operador, falta de abastecimento e por aí vai. Ou manutenção preventiva e outras tantas. Mas toda vez que eu tiver uma parada, eu vou ter um percentual no índice de disponibilidade. O índice de qualidade, como o próprio nome diz, é relacionado com as questões de
não produzir um produto de acordo com as especificações exigidas. Toda vez que eu fizer um produto fora de especificação, eu vou ter que fazer um outro produto para substituir aquele item que não tem especificação. E tirando a parada e tirando a qualidade, nos resta o índice de desempenho, que são operação menor do que a nominal, pequenas paradas não registradas e, eventualmente, outras distorções que vão cair, que não são nesse índice de desempenho, que não são paradas, disponibilidade ou qualidade. Tudo se relaciona na questão seguinte: o tempo acontece e ele não pode voltar atrás. Eu aproveito esse tempo ou não aproveito agregando valor. E todos esses cálculos desses índices, o próprio cálculo do OAE, é baseado no tempo. Tempo que eu agrego valor dividido pelo tempo disponível para produzir. E assim são calculados os outros índices. Esse indicador, ele é parte do pilar de melhoria focalizada, do TPM, e ele é o norte, vamos dizer assim, para mostrar se nós estamos realmente aumentando a produtividade do nosso posto de trabalho que nós estamos monitorando, da nossa máquina, ou o que está acontecendo. E mais, sabendo exatamente por que estão ocorrendo ineficiências. Um gráfico de Pareto das principais paradas me indica, por exemplo, que o meu primeiro problema, o principal disparado, é tempo de setup. Paro muito tempo para fazer setup. Consequentemente, eu tenho que fazer uma ação para resolver esse problema, que se chama capacitação de troca rápida de ferramenta, no sentido de reduzir esse tempo de setup. E assim eu vou atuando em todas as ações, em todas as causas básicas que eu identifico. Problemas de qualidade. Aí eu tenho que identificar, fazer um pareto dos problemas de qualidade para ver exatamente o que está acontecendo naquele equipamento que eu estou monitorando. Ou seja, o OAE me permite identificar as causas básicas dos problemas que acontecem. Não é olhar o equipamento e dizer, bom, quebrou e acho que é por isso ou por aquilo, e atacar um problema que não tem nenhuma relação com a causa básica que ocasionou. Importantíssimo é identificar as causas básicas. E esse índice de desempenho, o OAE, mundialmente conhecido, é consagrado no TPM, ele surgiu com o TPM, como eu falei anteriormente. Eu me lembro sempre nas empresas que a gente inicia uma consultoria que não tem nenhum conhecimento, seja de TPM ou seja do OAE, e eu pergunto, qual é a eficiência da tua fábrica? Eu sempre recebo, 90% das vezes eu recebo duas respostas que eu chamo de clássicas. A primeira delas, não sei. Pô, se eu não sei a eficiência da minha fábrica, isso é grave, porque eu não tenho nem condições de avaliar se eu tenho condições de atender um pedido spot que surge, etc. e tal, não sei a minha capacidade, não sei como é que eu estou usando o meu sistema de produção. E o outro é 80%. Aí você vai lá e faz uma continha do OAE, muito simples, e os 80% se transformam em 35%, 27%, 42% e tal. E o pessoal diz, pô, mas só isso? Exatamente. É preciso método para mim poder conhecer os problemas que eu tenho na fábrica. E o OAE, ou a gestão lucrativa do posto de trabalho, que vai ser objeto de um outro podcast que nós vamos fazer na Produtari, permite que a gente identifique as causas básicas dos problemas, implante um método de gestão e vá fazendo com que a produtividade vá aumentando no meu sistema produtivo como um todo, uma vez que eu atuo nos recursos críticos, obviamente. E, Altair, é fundamental, né, que todos compreendam que só se faz isso, só se faz esse monitoramento OE, porque naquele posto de trabalho, naquela área, nós identificamos como uma área restritiva, uma área que, em melhorando a sua eficiência, né, via esse monitoramento, o controle do OE e a definição das causas das perdas e geração de ações para combatê-las, é porque, na verdade, ao combater essas perdas naquele ponto e elevando a eficiência daquele ponto, elevamos a eficiência geral do sistema. E melhoramos o fluxo, reduzimos os
tempos de atravessamento, também conhecidos aí, falados como lead times, né? Porque nós, na verdade, vamos estar localizando não pelas perdas no posto de trabalho em si, mas pelas perdas que esse posto de trabalho restritivo apresenta em função de deficiências no fluxo. Porque esse posto de trabalho vai ser um reflexo, muitas vezes, de um problema de falta de sincronização nesse fluxo. Por falta de matéria-prima, assim como temos problema de setup, como o Altair bem colocou, nós temos problemas de quebra, nós temos problemas de qualidade, que são muito específicos do posto de trabalho. Agora, tem outros problemas que vão aparecer no OE, por exemplo, falta de matéria-prima, né? E tu vai perceber que essa falta de matéria-prima que vai aparecer no OE, vai impactar no resultado do OE. Ela tem a ver com problemas do fluxo. O fluxo não está funcionando corretamente. E nós vamos ser obrigados a atacar problemas não naquele posto de trabalho, para melhorar a eficiência do posto de trabalho restritivo. Mas vamos ter que atacar problemas no fluxo, para melhorar a sincronização, para garantir que essas matérias-primas cheguem no momento correto, na hora correta e na quantidade correta, para que essa máquina tenha, esse posto restritivo tenha alta eficiência. Então, é necessário, é fundamental que a gente parta com esse indicador, mas sempre tendo claro, através daquela primeira fase lá de identificação de onde estão os nossos principais problemas, para que a gente possa saber que posto de trabalho mais impacta, ou que postos de trabalho mais impactam no resultado de produtividade da empresa, ou daquele fluxo, né? Ou daquela linha de produto. Os resultados de qualidade, os resultados de entrega ao cliente, de serviço ao cliente, né? E os resultados de segurança, evidentemente, em primeiro lugar, e de motivação de toda a equipe. Então, de novo, não fazemos OE, não fazemos a gestão ali do posto de trabalho sem que ela esteja conectada a um objetivo maior. E só vamos lançar mão, colocar energia, colocar pessoas, times de trabalho, para fazer melhorias de eficiência, né, do OE, no caso, de um posto de trabalho, se isso vai nos trazer resultado, evidentemente, para a empresa como um todo. Ou para aquele fluxo, né, produtivo. E quando certo, isso acontece, quando é bem definido esses recursos críticos, a gente observa, via de regra, que em 3 meses as coisas começam a mudar. Lógico que tem um período de adaptação, de definições preliminares, algumas coisas que tem que preparar, mas em 3 meses a gente começa a ver que o AE começa a evoluir. Isso significa que, e, consequentemente, os resultados da empresa, uma vez que o recurso foi bem definido, como bem explicou o João aí. Isso mostra a integração que tem que haver do sistema como um todo, e não só olhar uma determinada máquina e ficar fissurado naquela máquina e alavancar o AE daquela máquina, que, de repente, nem crítica não é. Isso não faz sentido. Mas a gente observa isso nas empresas muito frequentemente. Então, esse detalhamento, esse conhecimento lá do início, como o João falou ali, o mapeamento, conhecimento do sistema produtivo é muito importante para que a gente possa ter um pleno sucesso dos resultados obtidos com a implantação desse método TPM que nós estamos discutindo aqui. E complementarmente, e finalizando, né, esse nosso podcast, né, é muito importante. O TPM ele serve para desenvolver pessoas, como a gente já falou. E o desenvolvimento de pessoas não é só a nível motivacional, que é fundamental e está em primeiro lugar, evidentemente, mas desenvolver pessoas tecnicamente. A profundidade que a gente precisa obter com a implantação do TPM, olhares para a produção, conhecimento profundo dos métodos de trabalho, questionamento
dos padrões e procedimentos de trabalho por parte do operador, para que tu tenhas padrões cada vez mais adequados, que representem a realidade e, ao mesmo tempo, que busquem, que incentivem, né, um alto nível de produtividade e segurança. Por parte da manutenção, técnicos de manutenção com conhecimento profundo profissional, com aplicação de técnicas, né, profundas profissionalmente falando, no que diz respeito a conhecimento detalhado de cada subconjunto e componente, as suas funções, a sua importância de estar muito bem mantida, a escolha do tipo de manutenção mais adequado, né, se corretiva, se baseada no tempo, se baseada na condição, se baseada, né, na confiabilidade. Então, a aplicação detalhada desses conceitos, que cada um deles aí poderia ser fruto de um podcast no futuro, né? Tamanha a profundidade e o nível de detalhes que precisam ser discutidos para entendimento deles. A nível de qualidade, o entendimento profundo de onde acontecem os erros no seu fluxo produtivo. Então, a pessoa de qualidade se desenvolvendo pesadamente, não mais em apontando não qualidade, mas descobrindo os erros para que os defeitos não aconteçam. Então, esse nível de profundidade, sair do âmbito das perdas esporádicas para as crônicas, que são aquelas que, efetivamente, quando somadas, são bem maiores do que aquelas esporádicas que acontecem à nossa frente, a gente enxerga bem elas e atacamos, mas só que elas muitas vezes não voltam a acontecer e as crônicas continuam lá, todo dia um pouquinho, todo dia 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, quando tu vê, né, elas somaram horas na semana, dia até na semana de perda, enquanto que as esporádicas ficaram a nível de horas. Então, muito cuidado com isso. Então, a gente tem que desenvolver as pessoas para enxergar as crônicas. Então, pessoal, o recado... E aí vai para a segurança, aí vai para todas as demais áreas. Fica o recado aqui, pessoal. TPM é desenvolvimento de pessoas a nível motivacional, mas desenvolvimento de pessoas a nível técnico, profundo. A empresa nunca será mais a mesma. Certo? Esse recado final que eu deixo para vocês. Lógica PDCA por trás de tudo isso que nós falamos. Tem que ter claro os problemas, tem que usar ferramental adequado para atacar esses problemas, tem que acompanhar para ver se estamos aplicando esses ferramentais de forma correta, dentro do método, se estamos aplicando com rigor, né, essas ferramentas, se estamos mantendo um ritmo nessa aplicação, nada de voo de galinha, nós queremos estabilidade, nada de dar grandes saltos, mas que cada avanço seja sustentado muito fortemente. E aí não há dúvida, nós vamos obter resultados. Temos as nossas experiências, os nossos cabelos brancos que mostram isso. Fica esse recado para vocês de seguir um método muito forte nesse sentido. Altair. E também, complementando o que o João falou, o grande motivo de satisfação nossa é o seguinte: nós ajudamos a empresa a implantar o TPM, nós ajudamos, nós não fazemos o TPM, certo? Nós mostramos as técnicas, mostramos os procedimentos e ajudamos a implantação. Passa um determinado período e nós entregamos o bastão para a empresa e a empresa dali para frente toca o barco. E é um motivo de muita satisfação nós recebemos, volta e meia, WhatsApp, e-mails de empresas que nós já, há algum tempo atrás, encerramos os trabalhos, encerramos o projeto, e eles continuam nos mostrando que estão evoluindo nos resultados. Isso significa que todo aquele período de aprendizado na qual o produtor esteve acompanhando e transmitindo conhecimento para o pessoal foi absorvido pela empresa
e da empresa, então, ela diz, agora eu cuido do TPM, não preciso mais da Produtari, e toca o barco. Eventualmente, lá para frente, algum novo contato para um reforço e tudo mais, mas a gente tem muita satisfação de ver que a gente conseguiu o objetivo de transmitir esse método tão profundo e tão eficaz que é o TPM para essa empresa, porque ela está tocando o barco sozinha. Agradeço aí, esse é o recado final que eu queria dar. Muito obrigado pela audiência. Só para encerrar, é muito importante, tudo isso que nós falamos, eu tenho certeza que complementando com estudos, com oportunidades que cada profissional dentro da empresa tem de ter contato com o método, via algum curso, via alguma palestra, via podcasts como esse, eu tenho plena ciência de que é possível, sim, dar o pontapé inicial, internamente, e de forma autônoma. Só tenham esses cuidados que nós recomendamos, certo? Agradeço demais também, agradeço em nome da Produtari, agradeço essa oportunidade de estar com vocês, né, de termos estado com vocês, e nos vemos aí numa próxima oportunidade.